Então hoje a gente vai fazer um tema que é empreendedorismo na universidade. A gente vai falar sobre empreendedorismo versus universidade, né? Tem muita gente que diz que para empreender você não precisa estudar, você não precisa estudar para empreender. E a gente vai debater um pouco desse tema aqui hoje. E para esse tema especial, além do Juliano aqui, que quer se apresentar aí, Juliano, Não, antes de eu mais uma falar. vez, Juliano aqui, sócio do Jefferson na agência Nômades e mais uma vez papeando aqui sobre marketing e sobre tudo que ele falou ali. E a ideia é a gente compartilhar o que puder aqui. E hoje a gente tem um convidado especial aí, hein? Isso, nosso É, convidado especial, o professor Antônio. É professor mestre? vixe, Doutor? mestre, Doutor. doutor, Já é pós-doutor. doutor, é. Professor, ele foi nosso professor lá na faculdade. Eu e o Juliano, a gente estudou junto, administração. Então, antes de abrir a agência de marketing, a gente começou aí. A gente se conheceu na universidade. Então, até trouxe o professor justamente porque ele foi peça essencial ali na nossa construção. Se não fosse ele, provavelmente a gente não estaria aqui hoje, não teria aberto a agência. Então, nada melhor do que essa peça essencial para tratar desse tema aqui com a gente. E aí, professor Antônio, se apresente aí então pra gente. Olá a todos, todas. É um prazer aqui estar com os meus ex-alunos aqui, Jefferson e Juliano. Realmente eu acompanhei um pouquinho do nascimento dessa empresa deles ali, a gente conversava bastante. Eles foram membros da nossa empresa Júnior. Eu Exato. creio que isso também deu um gás para vocês entenderem um pouquinho o negócio de outras pessoas. Foram alunos exemplares ali no projeto, eles criaram um projeto ali no 7º semestre e deram voz a esse projeto, né? Então deram sequência a isso. E eu estou muito feliz, né, de representar a FASB e de fazer parte da história de vocês. Muito obrigado. Opa, fala um pouquinho sobre o senhor, sua jornada, o que você faz, tudo para as pessoas te Quantas conhecerem. horas nós temos aí? É, vai precisar mesmo. Não, resumindo, eu sou um profissional de mercado financeiro, trabalhei 35 anos em banco, então minha experiência toda foi no mercado financeiro. Eu atuo na educação há 19 anos, estou na FASB há 19 anos. Hoje eu sou doutor em administração e eu falo que esses títulos que a gente vai agregando ao longo do caminho, não é para a gente se mostrar, não, porque a gente não sabe nada. Então, eu sempre falo, eu tenho que estar sempre aprendendo alguma coisa. Eu me formei, a minha primeira graduação foi em 1980, em administração, Olha depois só. fiz economia também, fui fazendo vários cursos aí. Se eu tivesse preso no que eu aprendi em 1980, certamente eu estaria fora de mercado. Com certeza. Certamente, como. né, o mercado não me aceitaria. Então, nós temos que estar sempre, sim, buscando conhecimento, buscando inovação. E inovação é tão veloz e eu busco sempre isso, né? Sempre trazer inovação para mim e para os meus alunos. E quando eu falo para os meus alunos, são para aqueles que já saíram também, para os egressos. A gente sempre tem um contato, os meninos aqui estão sempre na faculdade ali, né? Contando a Verdade. história deles para os nossos alunos novos também, para que eles entendam que estudar e buscar aquilo que você quer, com capacidade, com responsabilidade, você chega em algum lugar. Então, a minha trajetória é isso, né? Estudar, trabalhar bastante e sempre estar ali à disposição dos meus alunos também. Legal. É interessante também que o professor deu aula pra gente de economia, né? Sim. E aí a gente começou ali. Na verdade, assim, o professor já dava indícios pra gente do mercado como um todo e a gente meio que se interessou também, né? Poxa, entender a economia faz parte do nosso dia a dia também, né? Entender o que a gente pode fazer ou não com. E aí entra a questão do dinheiro, da administração e tudo mais, e, enfim. Já começamos ali, né? Nos primeiros anos da Os primeiros faculdade fazer economia. Quando eu saí da escola, eu era péssimo em matemática, era muito ruim em matemática, era uma das matérias que eu sempre me dava mal. E aí, quando eu comecei a faculdade, foi justamente a matéria de economia, a matéria de matemática Financeira. financeira. Cálculo, Foram as não? duas matérias que eu mais me identifiquei. Eu acho que foi muito porque eu comecei a enxergar a realidade ali da prática, né? Porque às vezes estava lá dentro da escola e não enxergava como que eu posso utilizar isso Sim. na prática. Sim. E ali você começa a enxergar a utilização disso. Eu trabalhava ali na época numa empresa de contabilidade, e aí você começa a enxergar essa utilização e isso transforma completamente a sua visão. E ainda bem que você se transformou, porque se fosse depender de mim pra conta. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês nesse sentido. Quando a gente está lá no ensino médio e tal, a gente estuda aquelas disciplinas, mas não mostram para a gente o propósito daquilo. Para que eu estou estudando isso, né? Qual a utilidade disso? Já quando você vai para o ensino superior, o nosso intuito é mostrar o propósito daquilo. Para que eu quero saber de economia? Simplesmente para conhecer os termos do economês? Não. Para eu saber onde que a minha empresa está situada, o que eu posso fazer de melhor, como que o mundo está reagindo a determinadas coisas, o que uma guerra lá na Ucrânia pode trazer para a gente. Então, entender o todo. Então, quando você está na faculdade, na universidade, o nosso intuito é esse, mostrar para vocês para que serve
serve cada disciplina. Para que serve matemática financeira? Não é somente para você fazer uma comprinha no cartão de crédito ou no carnê. É para você entender as taxas de juros, como o mercado funciona, o que é a Selic, por que a Selic aumenta, por que diminui. Exatamente isso. Então, o propósito, acho que é tudo no ensino. E falta isso, infelizmente, no ensino médio, né? Que a gente traga isso com mais velocidade para que as pessoas entendam o que estão fazendo. Tem agora até uma tentativa de mudança com essa reforma, mas ainda está bem longe do que seria o ideal. Bem longe do ideal. Vamos começar falando aqui do nosso tema, né? E aí até começar com o Juliano perguntando justamente isso, né? A faculdade, ela fez diferença para você empreender? Ah, com certeza. Eu acho que a gente até estava papeando ali antes de começar o programa das relações que a gente constrói dentro da faculdade, né? A gente começou o negócio, eu e o Jefferson, depois de eu ter sido demitido do emprego anterior e sem nenhuma perspectiva. Então, todo o conhecimento que a gente adquiriu na faculdade e o relacionamento, que aí no caso eu consegui um sócio lá dentro que está até hoje comigo. Poxa, isso foi fundamental para a construção da empresa. Claro que fora disso você consegue construir um negócio? Consegue. Mas assim, a base que a gente teve ali, mais o conhecimento, as pessoas que a gente conheceu ali e que nos ajudaram, porque não foi só o conhecimento e o networking que a gente teve ali com os colegas, né? Foi também com professores, com palestrantes que foram na faculdade e esses palestrantes nos incentivaram também. Então, eu tenho que deixar o crédito ao Will Ferreira, não sei se o professor lembra, lembro. Também nos ajudou muito no início e nos incentivou, né? Então, por conta de tudo isso, eu acho que é muito importante e fundamental, sim, as pessoas fazerem uma faculdade hoje, independente do curso que elas escolham, mas enfim, façam, porque é muito importante como base, né? E na sua visão, professor, faz diferença? O que você acha? Total, gente. O que é o ensino superior, né? Primeiro eu começo falando da responsabilidade que nós professores temos em relação ao ensino superior. Nós temos que atender as demandas da sociedade e as demandas do aluno. O que o aluno quer? Ele vem para a faculdade para quê? Quando eu começo cada ano, cada nova turma, eu faço com eles um questionário, para eles escreverem uma cartinha para eles mesmos, onde eles querem estar daqui 4 anos. Gente, via de regra, o que acontece eu quero crescer profissionalmente, eu quero estar bem com a minha família, eu quero dar boas condições para a minha família. Então, a universidade é o caminho para que isso aconteça. É lógico, tem aquelas pessoas que não precisam de uma universidade, que por si elas conseguem algumas coisas, mas é lógico que a universidade vai te dar os caminhos. Você vai ter todas aquelas disciplinas que aparentemente não têm relação nenhuma, mas você acaba percebendo que estão todas relacionadas. Então, você consegue entender o mercado, você consegue entender de que forma você se comunica com o cliente, qual o seu cliente, na verdade. Será que esse produto que eu estou criando serve para todos os clientes de uma forma distinta? Não, eu tenho nichos de mercado. Então a faculdade vai te orientar nesse sentido. E eu lembro muito bem que quando vocês fizeram o projeto de vocês lá no 7º semestre, vocês sabiam muito bem o foco do cliente de vocês, qual era o produto de vocês, onde vocês iam colocar esse produto, onde vocês iam colocar o serviço de vocês. E o que a gente vê muito hoje, pessoas que não têm esse envolvimento acadêmico, acabam pegando o dinheiro de uma indenização, fundo de garantia, acabam abrindo uma portinha ali, um negócio, mas um negócio que ela não estudou. Eu sou muito bem em fazer bolos. Mas será que essa região que estou colocado aqui é interessante para isso? Será que eu tenho público para isso? Eu tenho concorrência para isso aqui? Qual o aluguel que eu vou pagar aqui de um espaço físico? Então, eu acho que quando você faz uma universidade, você tem essa relação com professores, com palestrantes, e mesmo entre os alunos, que eu costumo dizer que os alunos me ensinam muito também, vocês vêm de realidades diferentes, de empregos diferentes, eu acho que todo esse relacionamento e networking vão levar vocês a um bom lugar. Então, eu acho que a universidade é essencial, sim, para a nossa vida ali como empreendedores e como pessoas. E eu sempre comento com o Juliano, eu falo assim, por exemplo, né? Às vezes até para a pessoa crescer, porque é o que você falou. Ele abriu um restaurante e ele é um excelente cozinheiro ali, ele cozinha muito bem, abriu o restaurante. Só que aí o negócio dele começa a crescer. O negócio começa a crescer, ele não vai mais dar conta de cozinhar, ele vai ter que contratar. Então ele vai ter que saber gerenciar pessoas. Ele vai ter que saber gerenciar o fluxo de caixa dele, porque esse dia vai ter mais grana, esse dia não vai ter mais. E se ele não tem essa base, esse conhecimento, Sim. ou a pessoa ela se perde completamente, Sim. o negócio acaba, ou ela vai sempre ficar pequena ali o resto da vida, né? E algumas pessoas crescem e elas não sabiam como crescer, né? E acabam quebrando. O crescimento para elas acaba sendo ali uma fonte de negativa. Acaba quebrando. Desculpa, Juliano. Não, que isso. Eu ia só complementar que a faculdade traz essa base pra gente e minimiza as chances de quebra, digamos assim. Porque você já vai com mais conhecimento. Você não chega para aprender ali na hora o que você precisa fazer.
né? Se você tiver, lógico, você for pra faculdade de fato aprender, né? Porque a gente conhece alguns aí que vão lá para poder pegar diploma, né? Então, No que você falou, tem o ponto até complementando com o que o professor disse, porque assim, a faculdade ela tá ali te dando um instrumento, mas se você não consegue ter a iniciativa de utilizar isso, utilizar essas ferramentas, então, por exemplo, a gente teve as mesmas matérias que todo mundo, sim. mas a gente seguiu, porque aí eu lembro que teve o projeto da FASB Júnior, lá da Faculdade Júnior, a gente foi atrás de tentar ver para implementar isso, nisso a gente foi pesquisar outras faculdades que tinham, a gente foi até na USP, que tinha lá a FEA Júnior, e eles tinham um formato ali que já funcionava há 20 anos, tudo isso dá uma base gigantesca, mas porque a gente correu atrás de ir. Sim. Então, muitas vezes as pessoas elas entram ali dentro da faculdade e, como tudo, né? Acho que para tudo as pessoas elas ficam esperando o resultado cair do céu. Só porque eu me inscrevi na faculdade, as coisas vão acontecer. Mas não é assim, né? Tudo envolve o network que você tem. A gente tem muito cliente que veio de colegas da gente. A gente tem a sociedade que veio da faculdade. O professor indicou pra gente o palestrante, foi o caso do Will, a gente foi lá na palestra dele, aí dali ele indicou a gente outro cliente, foi o que acabou desenrolando. Uma coisa vai juntando na outra e vai formando isso. Mas vai muito tanto da imagem que você constrói, do network que você vai conseguir construir e principalmente do quanto você consegue pegar o conteúdo teórico que tá ali e trazer isso para a prática, né? Que é o que as pessoas têm muita dificuldade de fazer. Acho que envolve até a questão do próprio formato do ensino médio, que ela está muito acostumada com isso. De teoria, eu não vou utilizar isso. Aí chega na faculdade, não pensa em como utilizar isso na prática, né? Sim, com certeza. Eu costumo dizer, gente, que o ensino ainda no Brasil, ele está muito ainda arcaico. A gente está naquela instituição milenária ainda. O que é essa instituição milenar? O professor é o centro da atenção. Não é. O professor não é o centro da atenção. Quem tem que ser o centro da atenção são os alunos. Então, quando você dá a oportunidade do aluno criar, do aluno trazer a sua criatividade, sua inovação, criar seus projetos, trazer pessoas para dentro da faculdade, entender onde ele está inserido, o que ele pode fazer de melhor, aí sim. Aí eu acho que o ensino de verdade acontece. E nesse sentido, eu acho que o MEC também tem que mudar algumas coisas. Eu acho que algumas políticas públicas devem ser voltadas para essa necessidade de criatividade, inovação e empreendedorismo. Porque a gente ainda trabalha com uma carga do que é teórico, do que é necessário. Mas a gente sabe que hoje, muito mais do que o conhecimento adquirido na faculdade, tem as soft skills. Você tem que ter certas competências para você poder atuar no mercado. Então, não adianta você ter todo o conhecimento técnico, teórico ali que você conseguiu na faculdade, mas você tem que ter outras habilidades. Como que eu me adapto a mudanças? E a gente sabe, né, de 2020 para cá, a nossa adaptabilidade foi imensa. E aqueles que não conseguiram se adaptar, né, forçosamente saíram do mercado. Então você tem que ter essa adaptabilidade, você tem que conhecer a forma de comunicação ideal. Como que eu me comunico com o meu cliente? De que forma eu vou chegar até ele? Será que todos os meus clientes têm as redes sociais? Ou será que eu tenho que ter uma forma diferenciada para isso? O marketing digital, como que eu posso utilizá-lo para tirar vantagem disso? Então são muitas as nossas flexibilidades que a gente tem que buscar nesse contexto de mundo atual, né? E a gente não ficar pensando no passado ainda. Então eu creio que o MEC também precisa alterar algumas coisas. Sim. Eu acho que nós temos que ter políticas públicas para inserção de uma matéria de empreendedorismo, não somente no curso de ADM, mas todos os demais cursos, o curso de letras, de pedagogia, de química, de engenharia também, porque empreender, gente, não é simplesmente você criar o seu negócio, gerir o seu negócio, é você fazer coisas diferentes dentro do teu próprio emprego, da tua própria profissão, da tua casa, que é o empreendedorismo. Então, acho que a gente tem tantas chances de melhorar muitos processos no Brasil, processos industriais, de comunicação, desde que a gente realmente busque entender o que é empreender, que a gente busque entender onde que a gente está inserido, que a gente busca entender como que o mercado é volúvel, né? Toda hora está mudando, é volátil, essa flexibilidade que a gente tem de mudança na inovação tecnológica, de comunicação é muito rápida. Então a gente tem que estar constantemente buscando isso. Como os meninos aqui, eu vejo eles fazendo curso direto. Então eles não criaram a empresa deles aqui e ficaram, não, já criei minha empresa, agora acabou. Não, eles estão direto fazendo cursos, né? Até para a gente entender o que vem de novo, o que está me ameaçando nesse momento, o que seria uma oportunidade para mim. Análise SWOT todo ano a gente faz, né? Que é uma análise do cenário, né? Do que nos espera, do que a gente tem de oportunidade, né? Exato. Ameaças, então isso é muito importante mesmo. Importantíssimo. Tudo que a gente, pensando até nessa questão da mudança, a gente tem uma agência de marketing,
É um negócio impressionante o quanto é diferente e muda, né? Porque hoje você tem o Instagram, amanhã você já tem o TikTok que tá chegando, e aí você tem o chat GPT que já tá entrando, você tem inteligência artificial vindo com tudo. Se você não consegue se atualizar sabe, ir evoluindo, até o nome da nossa empresa, né, Agência Nômades, vem justamente desse princípio de Sim, mudança, né, que sim. é o nomadismo, e é justamente o princípio de mudar e de evoluir. Se você não consegue incluir isso dentro de tudo que você está fazendo, que é mudar como essência, é muito difícil você, no mundo atual, conseguir se manter, né? Sim. E Até dos evoluir. seus relacionamentos pessoais, né? Você tem que mudar a sua forma de Aham. pensar, a sua forma de agir. Sim. Não tem como a gente manter o que a gente fazia na década de 20, década de 80. Mudou tudo. Eu falo sempre isso, né? Porque assim, a pessoa que você conheceu, sei lá, 2 anos atrás, é outra pessoa, né? Porque a gente muda o tempo todo. Todo. Então, às vezes, a gente fica muito relembrando, e aí a nostalgia traz muito isso, né? De, no passado, aquela pessoa ela foi tão minha amiga, tão não sei o quê. E hoje a gente nem se mantém mais. Mas é isso, né? É Porque a isso. gente muda o tempo todo, O né? foco muda, Isso. as necessidades mudam, né? O que você quer empreender lá na frente muda, tudo muda. Até eu vejo isso aí, ainda falando da faculdade, né? Às vezes você tá começando, aí você tem ali os seus colegas, você acha justamente que aquelas pessoas vão estar ali o resto da sua vida com É o você. seu grupo, né? Exatamente. Mas não é necessariamente isso. Opa. Não é Acontece. necessariamente Desculpa. isso. Que isso. Muda, e aí às vezes você nem vai ter mais contato com aquelas pessoas, Mas né? você sabe quando eu sinto muito isso? Eu pego os alunos no primeiro ano. Então, Aham. primeiro ano, estou lá dando aula para eles e tal. E eu vou vendo a evolução desses alunos, né? Eu vou acompanhando. Quando chega no último ano, são outras pessoas. Sim, exatamente. Totalmente outras pessoas, responsáveis, com vontade de chegar em algum lugar. Alguns ficaram no meio do caminho, lógico. Aham. Tem gente que Sim. não se adequa àquilo, ou aquele curso não é para ele e tal, mas a gente vai vendo essa evolução e é muito, muito... eu fico muito orgulhoso Sim. de ver, né, essa mudança toda que a gente vai vendo ao longo dos anos. Pensando nessa, até você citou as restrições do MEC, que acaba dificultando um pouco disso, mas como que você acha que a faculdade, ela consegue incentivar os alunos a empreender, se realmente isso é importante ou não? Como que você enxerga isso? Eu acho que é o seguinte, a gente não tem que ter somente uma disciplina, tá? Então tem que ter um interdisciplinar, todo mundo falando a mesma coisa. Porque o empreender, como eu disse, não é simplesmente você criar um negócio novo. Então, essa caneca aqui, será que essa caneca com outra alça aqui do lado traria a atenção de alguém? Será que eu posso colocar isso no mercado? E a gente sabe que muitas coisas foram lançadas no mercado foram assim. Um simples ajuste em alguma coisa ali que mudou totalmente a Sim. figura daquilo, que manteve aquela empresa crescendo no mercado. Então, eu acho que a universidade precisa que os professores entendam também, né? Isso é muito necessário, que a gente está nesse mundo veloz, né? Esse mundo de velocidade rápida. Que nós não podemos ficar presos no que eu fazia no passado. Então, a minha aula de hoje não vai ser a mesma aula que eu dei semana passada. Eu tenho que mudar tudo, eu tenho que mudar o contexto. Sim. Eu tenho que fazer com que as pessoas entendam que elas fazem parte de algo global, de um sistema amplo, né? Então a gente tem que passar para o aluno uma visão sistêmica. Você está na faculdade, tá? Onde a sua empresa está inserida? Sua empresa está inserida em que mercado? Esse mercado é nacional ou internacional? Quais as influências internacionais que sofrem a sua empresa? Quais as influências sociais que a sua empresa sofre? Então tem que mostrar para o aluno todas as influências que isso pode trazer para o negócio dele mesmo, não para o negócio que ele criou, mas onde ele está trabalhando hoje. O que pode acontecer com a empregabilidade dele. Então a gente tem que mostrar esse mundo de verdade, esse mundo sistêmico. Eu não posso ter o curso de administração estar isolado do curso de pedagogia, não. Tem algo a ver? Tem. Porque geralmente um diretor de escola vai fazer uma gestão, não vai? Gestão de negócios, de materiais. Então nós temos que mostrar para o nosso aluno a interdisciplinaridade, né? Que tudo leva a algum lugar, né? Que tudo. Não estou dando uma disciplina de filosofia simplesmente porque faz parte da grade. O que filosofia tem a ver com o restante, né? Entender o que foi, como será. Então a gente tem que mostrar para o nosso aluno que tudo é necessário naquele curso, que tudo é necessário ali para que ele possa entender como que a gente vai ligar nos vários pontos de um quebra-cabeça, porque o negócio é um quebra-cabeça, né? Então você tem que escolher um local, você tem que escolher um produto, um serviço primeiramente, você tem que ver qual vai ser a sua clientela-alvo, quais são as matérias-primas que vocês utilizarão para isso. Então é um quebra-cabeça muito grande. Então, quando o aluno entende que existe uma correlação interdisciplinar e o professor também faz com que isso aconteça, trazendo trabalhos interdisciplinares, nós temos, por exemplo, na faculdade, um trabalho que a gente faz no primeiro ano.
E a professora de comunicação, juntamente com o professor de introdução, comigo, a gente criou um empreendedorismo. Esse ano que passou foi social. Então, nós pegamos as ODS, as 17 ODS, e criamos ali grupos. Os grupos criaram ali algumas empresas focadas em matar a fome, acabar com a fome, em trazer benfeitorias para o meio ambiente. E os alunos eram o centro disso. Então, eu não ficava ali dando, olha, a teoria é isso aqui e tal. Não, a gente foi trazendo palestrantes para eles, foram trazendo ali estudos de caso e eles foram criando as empresas deles. Então, nós demos chance do aluno ser o foco daquele momento. E esses alunos criaram empresas maravilhosas. Nós chamamos o Sebrae para ver, para participar daquilo, foi muito elogiado. Então, você tem que ter o aluno como centro. Eu acho que essa história de você ser aquele professor que fica ditando, que fica falando, somente colocando conteúdo, já era. Isso já passou, é passado, né? Então a gente tem que ter o aluno ali como centro da atenção. Em que empresa você trabalha? Como é que são feitos os processos ali? Então a gente pode pegar isso como estudo. Eu acho que ele se sente importante nesse sentido, ele não vai querer cair fora do curso, ele vai querer aprender mais, ele vai querer levar esse projeto que ele criou, como vocês criaram o projeto, até o fim, né? Não simplesmente uma coisa para cumprir nota, mas alguma coisa para que ele possa realmente entender e participar daquilo como um ser ali que está criando, ele é um ser criativo, está criando alguma coisa diferente. No nosso caso foi justamente isso. A gente teve uma matéria que foi a matéria de empreendedorismo. Lá a gente tinha como atividade, tinha que montar um plano de negócios. E o plano de negócios que a gente fez foi justamente sobre era na verdade um coworking, né? Que depois acabou virando uma consultoria, que depois virou a agência que a gente tem até hoje. E toda a estrutura, e casa muito com o que você falou, porque assim, dentro do plano de negócio, a gente tinha que ter essa visão completa do que era, porque tinha que montar o plano de marketing, tinha que montar o plano financeiro, tinha que montar o plano operacional e empreender isso, né? Se você não tem essa visão sistêmica do todo, do que acontece, você não consegue, você vai estar sempre preso ali só aquela etapa e a chance de morrer é gigante. E o mais legal de tudo é que esse projeto que você mencionou, que tem no início ali com a matéria de comunicação, enfim, interdisciplinar. Nós fizemos também na época, acho que foi de chocolate, né, Jefferson? Foi a feira de chocolate. Foi uma zoeira danada. Foi uma bagunça. Mas o que é legal que a gente percebeu, que quando você está iniciando e monta algo desse tipo, você fala, poxa, você tem conhecimento zero. Aí você vai montar um no 7º semestre, que é esse que a gente montou, poxa, aí a bagagem é outra. Você já tem você percorreu toda a faculdade, digamos assim, para montar de novo um projeto de empreendedorismo ali, um novo negócio, mas com tudo que você aprendeu. Sim. E aí você percebe, sem conhecimento no início, a bagunça que é, e com o conhecimento que a gente adquiriu lá no final, entendeu? E a diferença que tem ali, né, entre os dois projetos. E aí você percebe essa evolução que você teve, né? Sim. E além disso, falando da FASB, o projeto da Empresa Júnior, né? Sim. Que a gente tentou reativar, eu não sei se manteve. A gente está tentando. Está tentando, né? E o Jefferson mencionou anteriormente que a gente tentou reativar e fizemos alguns projetos de consultoria lá. E isso também despertou em nós essa vontade, talvez não, essa vontade de empreender, e que ela aí confirmou-se depois que eu saí, o Jefferson saiu e a gente ficou desempregado. Falou, poxa, vamos empreender. Por necessidade, sim, mas só que com todo o conhecimento que a gente tinha adquirido e a experiência. É legal falar desse projeto da FASB Júnior, que muitas vezes a empresa está errando e não sabe aonde. Ela está tão envolvida com aquilo, ela quer resultado, mas ela não vê o que está acontecendo. E quando os meninos foram lá, eles levantaram tudo da empresa. Desde a parte de estoque, como era feita a contabilidade, como era feita a comunicação, e você percebe alguns gargalos, né? Eles perceberam esses gargalos, ajudaram as empresas a se manterem no mercado e a melhorarem ainda a participação delas no mercado. Então, é muito importante isso. Eu costumo dizer, gente, que o empreendedor, ele é um cientista. Já pararam para pensar nisso? O que é cientista? É você fazer pesquisa eternamente, não é? Então, como aluno, você é pesquisador. E como empreendedor, você também é um pesquisador. Você está sempre pesquisando alguma coisa. Você é um cientista mesmo. Olha, onde que isso pode melhorar? O que eu posso fazer? O que a sociedade mudou nesse momento aqui que meu produto não está mais agradando ao desejo dela? O que eu preciso fazer para alterar isso aqui? Ou de que forma eu posso chegar aqui, criar um produto diferenciado que meu concorrente não aplicou, não criou ainda? Então, a gente é um eterno cientista. Não aquele cientista doidão, mas a gente está ali pesquisando, indo atrás, fazendo curso, analisando, lendo, escrevendo, participando de workshop. Então eu acredito que nós somos eternos cientistas, né? A hora que a gente parar de ser cientista, o nosso negócio não vai para frente. Vai dar um break. Né? Tudo muda tão rápido que se você não
não evoluir também na mesma medida, as coisas não vão avançar. Exatamente. Não, muito bom. Bom, e é isso. Toda a experiência, a gente fala, voltando àquela pergunta, tá? Só pra gente finalizar aqui, tudo isso que a gente vivenciou, poxa, influenciou no que a gente tem hoje, né? Que é a empresa. E você acha que, até pensando, né? Porque a gente tem uma agência de marketing, mas a gente fez faculdade de administração. O normal, né? O geral do pessoal que abre agência de marketing fez matéria específica de publicidade, propaganda, apesar de dentro da administração ter todo o know-how de marketing ali também. O que você acha que te traz de bagagem diferente para a agência do que uma pessoa que teve a formação ali em marketing? E até associando isso com o que o Antônio falou, de que os cursos eles devem ser amplos, né, dentro dessa utilização. Mas o que você acha que te traz de diferente o know-how em administração? Eu tava até uma abordagem que a gente tinha entre nós, falar, poxa, mas nós não cursamos publicidade, não fizemos, sei lá, algum curso de comunicação para montar uma agência, a gente não é do mercado, a gente não, como que, aí quando a gente começou, tem um monte de termo que a gente não conhecia, budget, como que é briefing, eu falei, caramba, call, call, e eu falei, nossa, e aí a gente conversando com outro amigo nosso de design também do Espírito Santo, inclusive ele participou de um evento na FASO, que é o Pedro. Ele falou, poxa, talvez o diferencial de vocês é esse, que vocês não vieram do mercado. Vocês têm uma formação diferente, vocês se especializaram, no caso, no marketing digital, na parte de criação e design. Porém, essa bagagem que vocês têm do curso de administração faz com que vocês desenvolvam um processo mais assertivo, financeiro mais reguladinho, que o Jefferson faz, que não sou eu, se fosse ainda bem. Se fosse tava uma bagunça. Mas enfim, toda essa bagagem do curso de administração acho que foi fundamental para que a gente se mantesse até aqui. Porque, poxa, são altos e baixos, né? Mas se você pensar bem, Juliano e Jefferson, vocês tiveram comunicação empresarial, certo? Sim. Que vocês utilizam para vocês entrarem em contato com seus negócios. Uhum. Beleza. Vocês tiveram administração mercadológica 1 e 2, certo? Sim. Que a gente explicava tudo que é o mercado, que é nicho de mercado, Verdade. segmentação de mercado. Vocês tiveram ali tópicos especiais e tópicos avançados com o professor Reginaldo, lembram disso? Lembro disso. Que era toda pesquisa mercadológica. Provinha, vamos esquecer, não é? Provinha difícil. Vocês tiveram gestão estratégica de negócios, vocês tiveram planejamento estratégico, ou seja, tudo ligado também ao marketing, tudo. E assim, quando eu falo ligado ao marketing, não deixou de estar ligado com a gestão de pessoas, com finanças, né, com direito, com legislações. Então, tudo isso estava muito interligado. Sim. Então, eu acho que vocês têm de diferente não é somente a visão mercadológica, mas a visão do todo. Uhum. É aquilo que eu chamo de visão sistêmica. Eu acho que isso é importante para um negócio fluir muito bem. Sim. A contribuição, e aí pensando justamente nesse formato, né, é que a faculdade ela vai trazer realmente essa bagagem teórica, mas ao mesmo tempo a gente precisa então utilizar isso de forma prática para a gente construir e colocar. Só que é utilizar todos esses conceitos que a gente tem e conseguir transportar isso para a realidade e para a prática, né? Aí pensando pro Juliano que tem essa visão, o que você sentiu mais de dificuldade em levar isso para a prática, né? Esses conhecimentos teóricos em si. A dificuldade maior a gente estava até falando, essa questão de você montar um negócio, você tem que entender que você vai ter que fazer tudo ao mesmo tempo. Uhum. E por mais que você tenha teoria, poxa, eu particularmente estou aprendendo a vender até hoje. Vender é o carro-chefe, digamos, de qualquer empresa. E aí você fazer isso tudo ao mesmo tempo, você vai ter que vender, você vai ter que estar na operação fazendo ali, desenvolvendo o que você faz, né? No nosso caso, a gente cria sites, marcas e tudo mais. Tem o financeiro para poder organizar, tem a gestão de pessoas para você fazer, você vai contratar? Tá, vai contratar qual perfil? Uhum. Né? Esse perfil está adequado com o nosso? Poxa, na teoria é muito lindo. Né? Então, todas essas habilidades que são as soft skills que o professor mencionou anteriormente, você vai tendo que se desenvolver na prática. Né? Então, a maior dificuldade é trazer isso da teoria, claro que é a bagagem que a gente criou ali, para a execução mesmo, de fato. E essa é a dificuldade. E é legal uma coisa, né? Muitas pessoas romantizam o empreendedorismo, né? Demais. Não é esse romance todo. Não é. Tem dia que não vai dar certo. Tem dia que você vai chegar lá no final do mês, tá
está no vermelho, e agora o que eu faço, né? Uhum. Então você vai ter que tomar algumas atitudes em relação a isso. Sim. E a nossa vida é assim, né? A nossa vida não é sempre cor-de-rosa, né? Não Nós é. temos que tomar algumas ações aí para que a gente possa voltar ao rumo ideal, né? Então temos que pensar que não é romantizar o empreendedorismo, mas sim vivenciá-lo e entender dia a dia o que eu posso fazer. Criar projeções. Qual o meu cenário para essa economia atual? Qual o meu cenário se houver alguma queda na economia para o meu negócio aqui? Então tem que ter um cenário real, pessimista e um otimista. Então tem que estar sempre pensando. Não é porque eu criei um negócio, que o negócio está indo bem, que eu largo. Não, eu tenho que estar constantemente aqui alimentando esse meu negócio para que isso sobreviva lá na frente. Que a gente sabe, no Brasil, 90% das empresas recém-abertas, em menos de 2 anos acabam. Né? Elas morrem. Por que elas acabam? Por tudo isso, por falta de planejamento, por falta de conhecimento, por falta de networking. Agora vocês não, vocês estão ali buscando entender onde vocês estão inseridos. Isso é importantíssimo. O que muda? Se mudar a economia americana, o meu negócio será afetado? Né? Então é entender esse todo. O nosso, por exemplo, essa inteligência artificial é o que vem chamando a atenção. Sim. A gente já está debatendo internamente aqui como isso vai afetar, porque hoje em dia, para nossa área, tem empresas que utilizam o chat GPT para criar os conteúdos, tem inteligência artificial que já cria marca, já cria site, ou seja, até onde vai isso? Sim, né? Então a sim. gente tem que começar a enxergar isso e Sim. entender até que ponto isso vai interferir. Vai de fato interferir, isso é certeza, né? Mas ele pode interferir para o bem também. Se Pro você bem. souber utilizar Isso, da aham. forma adequada, Sim. entender-o da forma adequada, eu acho que a gente vai ter não uma ameaça, mas uma oportunidade de fazer coisas diferentes. Com É certeza. tudo olhando ali dentro do análise SWOT mesmo, Sim. a forma como você vai Sim. enxergar isso. Como o Juliano falou, a gente faz todo ano. Eu acho que A na gente vida não separa. tem como a gente viver sem análise SWOT. Então, Né? a gente tem que até empregar isso tem. na vida pessoal, né? Não mano? tem. Acho que é Na vida importante. pessoal você tem que saber qual a minha fraqueza, onde eu sou bom, o que está me ameaçando, o que eu posso ver de vantagem lá na frente. Então, na nossa vida, a gente tem que utilizar o SWOT para tudo. Eu vejo que tem muito empreendedor que começa a montar um negócio achando que tudo vai ser, vão Sim. ser flores, né? Isso. E aí, poxa, aí o cara investe um dinheiro que às vezes pega uma rescisão ou pega Uhum. qualquer coisa e o cara, sei lá, vê um negócio da moda, igual a gente comentou também anteriormente, eu vou montar uma paleteria, né? E aí investe ali e tal, sem ter esse conhecimento todo, sem ter essa bagagem. Não que a gente tendo essa bagagem não tenha a chance de quebrar ou de falhar, mas é que, poxa, você vai para um mercado totalmente, sabe, que você nunca teve aquele contato, né? E você acha que, vou lá alugar um salão, vou montar a paleteria, comprar de um fornecedor XYZ e vou começar a vender. Meu, esquece. Não é por aí. Tem muita gente que monta loja virtual, no nosso caso. Sim. Quero montar uma loja virtual, não sei o que. Depois que monta, fala, poxa, mas não tá vendendo. Pô, mas ela não vai vender sozinha. Você tem uma série de mecanismos do marketing digital e que você precisa investir também para trazer esse público para sua loja. Não é simplesmente abrir que vai vender, entendeu? E tem uma coisa importante também. Muito cuidado com pessoas que se dizem consultoras, Nossa. com youtubers, com influencers, porque lá parece que é tudo lindo, maravilhoso, né? Quando eu era gerente de banco, nós tínhamos linhas de crédito voltadas para empreendedorismo, né? Então tinha que visitar a empresa, ver o plano de negócio deles, qual o projeto deles. E muitas vezes eram planos totalmente surreais, fora da realidade, daquele negócio, daquela situação da pessoa. E aí a gente falava, não, isso aqui é inviável. Não, mas eu paguei para fulano de tal fazer, mas não é assim, né? Então você tem que ter pé no chão também, ter o mínimo conhecimento possível do teu negócio. Isso é essencial, né? E não se deixar iludir aí por milagreiros, por influencers, youtubers que vão te falar, não, isso aqui vai dar certo, você vai conseguir. Não é assim, gente. Um negócio é uma coisa muito séria. Você está colocando o seu nome, o seu dinheiro, você está colocando a sua sociedade ali. Sim. Então é uma coisa séria a ser pensada. Então muito cuidado, tá? Com essas pessoas milagreiras aí. Eu vejo muito disso, porque às vezes é o que você falou, a pessoa ela tá ali, ela tem, vamos supor que ela quer expandir, ela quer crescer, só que ela não sabe como fazer isso. Sim. E aí o que acaba acontecendo? Vem a solução fácil, porque aí ela vê lá um vídeo no Instagram promovido e o cara fala, é muito simples, para você crescer, você só precisa fazer isso, o cara te dá ali a ilusão, a pessoa compra aquela ideia, embarca naquilo, e aí depois... Aí compra o evento do cara, né, o workshop. Compra o curso, depois quando não dá certo... mas foi você que não aplicou direito, você não se esforçou direito, a culpa vai ser sempre da pessoa, né? Então tem que tomar muito cuidado. E aí, nisso que eu
bato sempre nessa tecla, né? Você ter o conhecimento teórico ali que vai te dar essa bagagem para você utilizar isso na prática é o que vai fazer a diferença, Sim. porque senão vai ficar sempre nesse ciclo aí. Você não sabe o que fazer, você vai achar ali uma soluçãozinha, um consultor que vai te oferecer ali um caminho, e aí esse caminho não é o certo, você vai gastar, investe, e o negócio não flui. Então, para o negócio dar certo, você tem que estudar. Sim, estudar sim. o negócio. Tem que estudar o negócio. Não tem como você ser feliz aí, prosperar com alguma coisa que você não estudou. Não existe milagre, não. Totalmente. Bom, estamos chegando aí ao final. Já passou rápido aí nosso programa. 35 Passou minutinhos. rápido. Professor, queria agradecer a sua presença hoje. Pedir aí para o senhor falar onde a gente encontra, como que a gente pode saber mais informações sobre o senhor, sobre o curso. Beleza. Fale aí mais. Bom, vocês me encontram na Faculdade de São Bernardo, na FASB. Estou lá diariamente, ali a partir das 17 horas até as 22 horas. Tem as minhas redes sociais ali, Facebook, Instagram, LinkedIn, que vocês podem me encontrar também. E fico à disposição de vocês aí. Qualquer coisa que vocês precisarem, qualquer dúvida, aí a gente está à disposição de vocês aqui, tá bom? É isso aí. A Faculdade de São Bernardo, gente, fica aqui na Rua João Pessoa 601, tá? É onde eu fico ali todos os dias na coordenação do curso de administração. Legal. E é totalmente acessível, viu? Pode chegar lá e chamar aquele... Quer falar onde a gente te encontra também, Juliano? Não, Instagram, mais uma vez, eu não publico quase nada, mas estou lá, juliano.fpaz. E agradecer também, aqui em nome do programa, em nome da agência Nômades também, da VESA TV aqui tá cedendo esse espaço para a gente criar aqui o nosso programa semanal. E agradecer mais uma vez o professor Antônio pela participação e por ter aceitado esse convite de prontidão. Eu acho que é sempre bom voltar a falar com ele, voltar a papear sobre tudo que a gente viveu, enfim, sobre todas as perspectivas que a gente tem para frente. Acho que é muito bom compartilhar também. E é isso, agradecer de verdade. Obrigado. Muito obrigado. Obrigado. Então é isso. Pessoal, muito obrigado. Mais um Marketing Causa aí entregue. E semana que vem estamos de volta para o nosso papo mais maluco aí da internet. Valeu. Valeu, gente. Obrigado.